Olá, crianças! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem e estou aqui hoje para iniciar aqui a proposta de projetos integradores, páginas 10 e 11, certo, crianças? Então aqui vamos iniciar na página 10, porque as sombras esticam e encolhem ao longo do dia. E aí, crianças, vocês já perceberam que a sua sombra não é sempre igual? Neste projeto, vocês vão investigar os padrões. Mas o que são padrões, professora? Padrões, crianças, são a maneira regular como alguma coisa acontece. Então, aqui nesse projeto, vocês vão investigar a maneira regular com que as sombras e as mudanças ocorrem com elas ao longo do dia. Depois vamos produzir instrumento utilizando este conhecimento, certo? Então a pergunta é: por que as sombras esticam e encolhem ao longo do dia? Crianças, isso acontece devido ao processo de rotação da Terra. A Terra, ela gira em torno do seu eixo, certo? Então, o dia tem 24 horas, né? Então, vocês vão percebendo que ao longo do dia, as sombras, elas vão aumentando, né? E depois vão diminuindo, né? E isso acontece devido a esse processo de rotação da Terra, que vai mudando a sua posição em relação ao Sol, que, por sua vez, altera a forma em que a luz chega aos objetos, né? Vocês percebem, quem acorda cedo, percebe que de 5h30 da manhã, o sol já vem surgindo, né? E às 17h40, vai se pondo, né? O sol já vai desaparecendo, né? Isso devido ao processo de rotação da Terra. Então, nesse processo, durante o dia, né? Quando o sol nos ilumina, né? Logo cedo, a nossa sombra é maior. Mas, à medida que as horas vão passando e fica mais próximo do pôr do sol, a nossa sombra vai o quê? Diminuindo, né? Então, isso se deve ao processo de rotação da Terra, tá bom? Então, crianças, na página 11, explorando as sombras, diz assim, que vocês sabem como as sombras são formadas. Vamos realizar alguns testes para que vocês possam ver na prática como isso acontece. Então, vocês vão precisar da lanterna, objetos diversos e, se necessário, o jornal, né? Para colocar nas janelas, para que o ambiente fique mais escuro e que vocês possam iluminar a lanterna, né? Iluminar com a lanterna os objetos para formar as sombras. Então, como é que vocês vão fazer? Na letra A, né? O primeiro ponto, vocês vão fechar as cortinas da sala ou vocês vão cobrir, né, com o jornal que foi sugerido. Caso não tenha cortina, né, pode usar o jornal ou outra coisa que tiver para que possa diminuir a claridade, certo? Na letra B, o segundo ponto, vocês vão utilizar a lanterna para diferentes objetos da sala, né? Então, vocês vão utilizar os objetos da sala e observar a formação das sombras, né? Com a lanterna, vocês vão iluminando os objetos e vão percebendo a formação das sombras na parede, certo? Então, na questão 1 aí diz qual é a posição da luz e da sombra em relação ao objeto. Então, a resposta é que o objeto, né, deve ficar na frente da lanterna para que a sombra dela possa ser refletida, né, na parede. Então, essa é uma possível resposta aí, tá certo? Falando ainda um pouco sobre a sombra, mas aqui uma curiosidade bem pertinente ao tema,
A artista japonesa Kumi Yamahita tem um trabalho com luz e sombras muito interessante, crianças. Ela compõe esculturas com objetos colocados em posições específicas em relação à luz, produzindo uma obra mista com uma parte material dos objetos e outra imaterial, que é a luz e sombras. Esse trabalho pode ser mostrado aos alunos. Então, vocês podem acessar aí essas imagens dessa artista japonesa. E aí vocês podem ver, é no site www.kumiyamashita.com, certo? Lá, quem quiser, eu posso passar o site para que vocês possam estar vendo a arte dessa artista, tá certo? É bem interessante, eu acho que vocês vão gostar de ver, tá bom?